Feriado para quem? O dia 15 de novembro vem sendo muito agitado dentro do Gigante da Colina. O interesse pelo volante... Cacete, cara. Senhora, mano. Feriado para quem? Feriado para quem? O dia 15 de novembro vem sendo muito movimentado dentro do Gigante da Colina. O interesse pelo volante Edenilson se intensificou nestas últimas horas. Uma das grandes promessas e destaques deste Campeonato Brasileiro vem recebendo muitas investidas. E olha, vascaíno não é apenas do futebol brasileiro. Além de Vasco, Internacional e Fluminense, o futebol europeu também se interessa pela contratação do volante. E aqui, neste Fala Gigante, iremos trazer todos os detalhes a você, torcedor vascaíno, sobre esse primeiro grande alvo do Vasco para a temporada de 2024. Além disso, falar também sobre outras situações importantes. Luca Orexano, a compra mais cara da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, vem trazendo sérios problemas internos. Inclusive, nesta tarde de hoje, o próprio Vasco, através de suas redes sociais, se manifestou sobre o atacante. Problemas que podem fazer com que uma compra tão cara realizada no início do ano possa ter um valor de retorno, tanto dentro quanto fora de campo, pequenos. Além dessas, muitas outras informações, falar também sobre a STJD, punição a Cruzeiro e Coritiba, que com toda certeza complicarão ainda mais a vida desses dois clubes no restante de Brasileiro. Mas olha, torcedor vascaíno, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não se inscreveu, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. Estamos aí na meta, no objetivo, de chegar à marca dos 113 mil inscritos. Contamos, é claro, muito com a sua ajuda. Você que quer ficar sempre muito bem informado com as notícias do Vasco da Gama, está à procura de um canal no YouTube que leve informações verdadeiras, com conteúdo profissional e, acima de tudo, tenha no canal um vascaíno de coração, você achou o seu canal. Então agora não perca tempo, já se inscreva no canal do Gigante Vasco e além disso também deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, pois de fato é uma quarta-feira, um feriado bastante movimentado dentro do nosso Cruz Maltino. Um feriado movimentado por diversas informações, inclusive diferentes. E trago aqui a primeira a vocês, uma informação não tão boa, se tratando de dívidas do nosso Vasco da Gama. Dívidas com o Corinthians, se tratando da contratação do hoje lateral esquerdo do Cruz Maltino, Lucas Piton. O Vasco ainda deve o Timão, o Clube Paulista, o valor de 3 milhões de euros, algo em torno de 16 milhões e meio de reais na cotação da época da contratação, pelo Gigante da Colina ter comprado 60% dos direitos econômicos do atleta. O Vasco tinha combinado com o Corinthians no início desta temporada, é claro, através da pessoa do diretor executivo Paulo Brax, que o pagamento seria feito em 6 parcelas de 500 mil euros. Essas parcelas estariam acontecendo durante esse ano de 2023, 3 delas, e além disso, as outras 3 aconteceriam no ano de 2024. Porém, qual é o grande problema? Até o momento, o Corinthians não recebeu nenhum centavo da venda. Ou seja, até o momento, o Corinthians não recebeu nenhum valor dessas 3 parcelas de 500 mil euros. Trazendo para a nossa moeda, o Vasco deveria pagar nesse ano algo em torno de 8 milhões de reais. E até o momento, nada aconteceu. O Corinthians, exatamente por esse motivo, por conta da dívida que o Vasco tem, já entrou com uma ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, mais conhecido como a CNRD. Essa Câmara é da própria CBF para fazer, é claro, com que o Vasco venha a realizar o pagamento. O Corinthians está entrando nessa Câmara para tentar empurrar o Vasco da Gama, pressionar os Gigantes da Colina a realizar o pagamento dessas 3 parcelas que foram assinadas a serem pagas no ano de 2023. O Vasco quer sim pagar
tem por objetivo pagar, mas como nada foi feito até o momento, o Corinthians está tentando de outras maneiras. O Clube Paulista, segundo informações do GE, nesta manhã de hoje, tem, por sua vez, a intenção de fazer algo amigável, tentar achar, arranjar uma solução para toda essa dívida de uma forma amigável entre clubes. E o Corinthians espera que isso possa ser pago. Inclusive, na semana passada, o presidente do Corinthians, Duílio, chegou inclusive a falar sobre esse assunto, sobre a falta de dinheiro que o Clube Paulista vive para o seu fluxo de caixa e a importância, claro, do pagamento do Vasco pela compra do Lucas Piton. Duílio disse assim, o Corinthians entrou no CNRD contra o Vasco pela dívida de Piton. Estamos conversando com eles, atento nas vendas que eles fizeram, no dinheiro que eles receberam da 777. Diariamente temos a parte comercial e a jurídica conversando. Lucas Piton, que hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes destaques desse elenco do Vasco da Gama. São 44 jogos disputados, 1 gol marcado e 6 assistências na temporada. O Vasco recebeu uma grana da 777 Partners de fato nestes últimos meses, mas até agora não pagou o clube paulista. Então, começando aí este Fala Gigante com essa informação importante sobre alguns problemas burocráticos que o Vasco vive sobre pagamento. Falando em problemas burocráticos, torcedor vascaíno, nessa tarde de hoje tivemos mais algumas informações sobre um grande problema para o Cruzeiro. Quais são as informações que temos a trazer aqui a vocês? Após aquela batalha campal vista no último sábado, na partida realizada no Paraná, para ser mais exato, na Vila Capanema, entre Coritiba e Cruzeiro, os dois clubes neste momento vivem a possibilidade de sofrer uma grande punição. O STJD, ontem, dia 14 de novembro, terça-feira, denunciou tanto o Cruzeiro quanto também Coritiba com uma liminar, exercendo, no caso, a punição aos dois para que tanto essas duas equipes atuem com portões fechados e tenham os seus estádios interditados pelos próximos 30 dias. Essa seria aí apenas uma punição prévia antes do julgamento oficial. Mas nesta tarde de hoje, tivemos novidades sobre esta situação. Havia até mesmo a expectativa por parte da torcida vascaína sobre a possibilidade de uma perda de pontos, tanto para Coritiba, quanto para Cruzeiro. São duas equipes que hoje disputam com o Vasco da Gama por uma vaga na permanência na elite do futebol brasileiro. E automaticamente a perda de pontos para essas duas equipes poderia fazer com que tanto Cruzeiro quanto Coritiba viessem a ser rebaixados da segunda divisão antes mesmo do término do Brasileirão. O Paulo Salomão, que é um ex-presidente do STJD, é o último, inclusive, presidente antes deste atual, e inclusive Paulo Salomão, que hoje será o próximo vice-presidente do Vasco da Gama na gestão Pedrinho, falou sobre esse assunto, pois ele é alguém que entende muito de STJD. Sobre a possibilidade de uma perda de pontos para Cruzeiro e Coritiba, o Paulo Salomão deixou bem claro que esse tipo de invasão de campo não gera perda de pontos para as equipes, até porque, segundo o próprio Paulo Salomão deixou bem claro, o jogo terminou. Segundo informações do mesmo, em uma entrevista ao Lancinete, ele disse que a penalidade prevista é de uma interdição da praça desportiva e perda de mando de campo, ou seja, jogar sem torcida no seu estádio. Então essa é a expectativa que aconteça, e exatamente nesta parte da tarde de hoje tivemos novas informações sobre esta situação. Além da liminar que a gente trouxe a vocês, pelos próximos 30 dias, o STJD denunciou nesses últimos dias formalmente os dois clubes. E nesse momento, tanto Cruzeiro quanto Coritiba correm o risco real de não perderem apenas 30 dias de mando, mas 20 mandos de campo. Ou seja, uma punição que duraria neste Campeonato Brasileiro e também no Brasileiro do ano que vem. A denúncia já foi formalizada pela Procuradoria-Geral do STJD na noite de ontem e o julgamento dos clubes em primeira instância ainda não tem data marcada. Essa é a informação que nós temos. O Cruzeiro já suspendeu a venda de ingressos para a partida contra o Vasco da Gama, que estará acontecendo na próxima terça-feira, ou aliás, na próxima quarta-feira, dia 22 de novembro, e a expectativa é real para que esse jogo decisivo no Mineirão não aconteça com público, ou seja, o Vasco enfrente o Cruzeiro em Belo Horizonte num jogo decisivo sem público, que é um jogo de fato decisivo para o Vasco da Gama,
o Vasco vencendo o Cruzeiro, chegará a 43 pontos. O Cruzeiro, pelo contrário, ficará com 37 pontos ainda. E aí, meu amigo, praticamente crava a permanência do Gigante da Colina na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Até porque, após o Cruzeiro, o Vasco ainda entrará 2 vezes em campo dentro de São Januário. Contra o Corinthians, que hoje não é um adversário tão forte neste Brasileirão, e contra o Red Bull Bragantino. Então, esta partida contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão é o jogo decisivo para o Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Então, informações importantes aí, ficar atento, ficar de olho. Assim que tivermos mais novidades sobre a STJD, informaremos a vocês. E olha, Vascão, falando inclusive sobre punição, temos um assunto importante aqui, não sobre um atleta punido por parte do Vasco da Gama, mas sobre um atleta que neste momento está tendo atitudes que colocam em risco a sua permanência e principalmente o seu crescimento dentro do clube. Falo aqui de Luca Orejano, o argentino que custou mais de 20 milhões de reais ao Cruz Maltino no início de 2023, foi considerada a maior compra da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, se tratando dos valores financeiros envolvidos. Nesse momento tomou atitude que não agradou a diretoria. Luca Orejano, infelizmente, sofreu uma fratura no 4º metacarpo direito. Essa fratura aconteceu durante a partida contra o Cuiabá. Jogo, inclusive, em que o Luca Orejano decidiu, marcando o 2º gol do Vasco e decretando a vitória Cruz Maltina nos minutos finais. Um jogo que poderia marcar a virada de chave no Luca Orejano dentro do Vasco da Gama. Uma virada positiva. No caso, um atleta que não era utilizado, entrou em campo, marcou o gol da vitória e poderia começar a partir dali viver um novo momento dentro do Vasco. Porém, não foi assim. O Vasco diagnosticou o Luca Orejano com essa fratura do 4º metacarpo e deu 3 possibilidades ao atacante argentino para realizar um tratamento. O Vasco não divulgou quais seriam essas 3 possibilidades, mas, é claro, com toda certeza, dentre as 3, uma aconteceria e seria feita para que o Luca Orejano viesse a estar presente dentro de campo o quanto antes. Infelizmente, o atleta optou, segundo nota divulgada pelo Vasco da Gama, para vocês entenderem a seriedade do assunto, o Vasco divulgou uma nota na parte da tarde de hoje para falar sobre esse assunto, e o Vasco divulgou que o atleta optou por um tratamento com aparelho de imobilização gessado, e o Vasco não foi consultado sobre isso. O atleta decidiu imobilizar a sua mão após consultar um médico da Argentina. Então, o Luca Orejano, nesse momento, que é um atleta do Vasco da Gama, faz um tratamento de recuperação da sua fratura do 4º metacarpo com o médico da Argentina. É claro, isso não caiu bem dentro do Vasco da Gama, como um jogador que já teve problemas durante o ano de relacionamento, já teve problemas durante o ano de ser um jogador muito tímido, de não conseguir render aquilo que era esperado após marcar um gol importante, sofre uma fratura e ao invés de fazer a sua recuperação dentro do Vasco da Gama, opta por fazer a sua recuperação com o médico da Argentina. Impossível isso cair bem. E exatamente por esse motivo, por fazer uma recuperação mais longa, dentre outras 2 que poderiam ser feitas num período mais curto de recuperação, a expectativa é que o Luca Orejano não fique à disposição para o final da temporada com a camisa Cruz Maltina. Essa decisão foi de fato decisiva para o Luca Orejano nesta reta final de Brasileirão. Infelizmente, dentre as 3 possibilidades, o Luca Orejano optou por um tratamento mais longo e exatamente por esse motivo a expectativa é que ele não retorne a campo. A gente ainda não tem informações sobre qual é o posicionamento, a postura do Vasco sobre isso, como isso caiu dentro do Vasco da Gama com relação a Ramon Reu Dias, mas fica nítido que não foi algo bom. Para o Vasco se manifestar nas redes sociais, para o Vasco emitir uma nota através de suas redes, confirmando que Luca Orejano optou por um tratamento mais longo, dentre outros 3 disponíveis, indica que não caiu bem essa atitude do argentino ir até um médico da Argentina, consultar sobre a sua lesão e não seguir um tratamento com os próprios médicos cruzmaltinos. Enfim, pagam-se caro no atleta que rende pouquíssimo sobre o valor investido. É esperar que haja uma virada de chave. Mas olha, vascaíno, de Luca Orejano é muito difícil esperar. E para finalizar o vídeo, até entrando num assunto que tem certa relação, porque o Luca Orejano se destacou vestindo a camisa do Vasco contra o Cuiabá, falar sobre o Denilson, volante do Cuiabá, que hoje tem 22 anos e é um dos grandes destaques do Cuiabá. São 44 partidas, são 2 gols marcados e 4 assistências. É um titular desse sistema de meio campo do Cuiabá, ele é o segundo volante, o Raniel é o primeiro volante do clube mato-grossense.
Esse volante, torcedor vascaíno, a gente trouxe algumas informações na manhã desta quarta-feira, foi comprado pelo Cuiabá no início do ano, junto ao Bangu. O Cuiabá pagou R$320 mil pelo Denilson junto ao clube carioca. Hoje o Cuiabá detém 60% dos direitos econômicos desse atleta e assinou com o jogador até o fim de 2027. Além do Bangu, onde ele conseguiu seu primeiro grande destaque, a gente também informou, mas volto a repetir, ele tem passagens aí pela base do Flamengo, onde atuou durante algo em torno de 2 anos. Chama muito a atenção, hoje dos grandes times, dos grandes clubes que procuram o staff do Denilson para a sua contratação, a habilidade nesse setor de meio campo para quebrar as linhas, essa primeira linha de marcação do adversário e principalmente a sua qualidade no passe. Qual a informação que tivemos? Sim, o Vasco de fato monitora de perto a situação do volante Denilson. Se tivermos uma lista de alvos para 2024, o Denilson com toda certeza está nela. O Vasco gosta muito do perfil desse atleta, é um jovem jogador, porém a informação que nós temos é que o Vasco não deve avançar nessa contratação nesses próximos dias. O Vasco trata a situação do Denilson e também de outros jogadores com certa cautela, pois ainda não foi definido o futuro do Vasco da Gama na temporada de 2024. O Vasco hoje vive um momento confortável, mas há a possibilidade de uma queda. Então o Vasco não pode trabalhar o plantel de 2024 ainda não sabendo o que irá acontecer na próxima temporada, quais serão os campeonatos que o Vasco disputará na próxima temporada, qual será o orçamento que o Vasco terá na próxima temporada. Então, diante de tudo isso, o Vasco trata sim com certa cautela a situação do volante, que hoje é um dos grandes destaques do Cuiabá. Além de Vasco, Internacional e Fluminense se interessaram pelo atleta aqui do futebol brasileiro, porém o futebol europeu também se interessa pelo jogador. Cuiabá ainda não fala sobre questão de valores, mas as informações que nós temos é que o negócio do Denilson deve girar algo em torno de 16 milhões de reais. Informação, inclusive, é que da Europa, Borussia Mönchengladbach, Braga de Portugal, Torino da Itália, Olympiacos da Grécia e Valladolid e Las Palmas da Espanha também demonstraram interesse pela contratação do jogador. A expectativa é sim que Denilson venha a ser negociado em janeiro para o futebol europeu. Então, é um jogador que vem recebendo interesse de vários clubes da Europa, é um jogador de bastante qualidade, é um atleta importante hoje para o setor de meio campo do Cuiabá e é ver o que irá acontecer. O Vasco interessa, mas volto a repetir, assim como tem o Denilson, com toda certeza tem vários outros atletas que estão numa lista vasta de interessados. É entender o que irá acontecer, é entender se o Vasco fica na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, se irá avançar na contratação desse jogador. Você gosta do nome do Denilson? Não deixe de colocar aí a sua opinião nos comentários. Mas assim como o Denilson, temos o Souza também, que é mais um dos interessados, o nome que inclusive está fechado com o Gigante da Colina para o ano que vem, e muitos outros estarão sendo especulados no Gigante da Colina e procurados, é claro, pela diretoria Cruz Maltina nesses próximos dias. Deixa aí a sua opinião nos comentários, porque a gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta quarta-feira, e já na parte da noite estaremos de volta com Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.